Zonas climáticas são divisões dos climas da Terra em zonas climáticas gerais, de acordo com a temperatura média e a precipitação média. Então, gente, a zona climática são regiões do planeta, certo? Por onde eu vou ter, por exemplo, um determinado clima mais específico. Vejam só, zona glacial ártica. Onde será que essa zona glacial está? Ela está no Círculo Polar Ártico, certo? Alguém lembra agora que eu esqueci? Onde é que fica a Antártica e o Ártico? Qual é o sul e o norte? Não. O Ártico é o norte, não é isso? É. Se eu não me E a engano, a Antártida? Antártida fica debaixo da América do Sul. É o sul, é. O Ártico, gente, é o polo norte, Norte. certo? E ali aquela região, a gente chama de zona glacial ártica, tá certo? Uhum. Mais abaixo, a gente vai ter a zona temperada do norte, situada entre o Círculo Polar e o Trópico de Câncer. Aí, Câncer é em cima, e vocês entenderam? Foi, eu tinha me confundido. Certo? Ó, Círculo Polar e o Trópico de Câncer. A gente vai ter a zona temperada do norte, certo? Zona intertropical, situada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Quem é que está no meio? O Trópico de Capricórnio. A linha do Equador. A linha do Equador. Me Certo? confundi. Então, ó, zona intertropical é a zona situada entre Câncer e Capricórnio, certo? Cuidado para não confundir, viu, gente? Câncer e Capricórnio. Câncer está aqui em cima, Capricórnio está aqui embaixo. Uhum. A linha do Equador passa no meio, Ah. entre Câncer e Capricórnio. Aí, Então cuidado quer para dizer não... que o Brasil ele é uma zona temperada do norte. intertropical. Ah, beleza. Certo? Aí, cuidado para vocês não confundirem. Por quê? Porque às vezes vocês podem confundir, colocar entre Câncer e a linha do Equador, entre a linha do Equador, entender? Aí tem que ter cuidado com isso. Tá? Beleza. Zona temperada do sul, entre Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Certo? E a zona glacial antártica é o próprio Círculo Polar Antártico. Certo? Então, essas são as 5 zonas climáticas que existem no planeta Terra. Dúvidas? Não. Não, né? Então, vejam aqui, mais ou menos aqui, tá explicando. Ó. Então, aí, ó, o Círculo Polar Ártico, essa parte aí acima, tá? Vejam por que lá é tão frio. Veja a incidência do Sol, que não pega lá, né? A incidência do Sol é muito pouca. Tá vendo? Lá, gente, no Ártico, geralmente, neva não, assim, é frio, né? Durante 9 meses e apenas 3 meses é que faz um certo tipo de sol e mesmo assim nem é esse sol todo, certo? Ixi. Mesmo assim nem é esse sol todo. Entenderam? Uhum. Trópico de Câncer é essa linha abaixo. Aí, entre o Círculo Polar e o Trópico de Câncer, eu tenho o quê? Qual é a zona? Zona temperada. A linha do Equador. Zona temperada do norte. Tá? Oxe, tô voando aqui. Ó, deixa eu fazer assim para ficar mais fácil. Vamos lá. Essa parte aqui é o quê? Círculo Polar Polar Ártico. Ártico. Certo? Essa parte aqui, ó, entre o Círculo Polar e Câncer, eu tenho o quê? Eu tenho a zona temperada do norte. Do norte. Essa parte aqui que eu vou colocar em azul não, em verde. Ó, essa parte aqui, que está entre Câncer e Capricórnio, eu tenho o quê? Trópico temperado do sul? Trópico temperado do Sol, não. Isso aqui é a zona intertropical. Certo? Aí aqui embaixo eu vou ter, se ali em cima é a zona temperada do norte, aqui em cima vai ser o quê? Zona temperada Zona temperada do sul.
entre Capricórnio e o Círculo Polar Ártico. E embaixo, certo? Que a gente não está conseguindo ver, eu vou ter o Círculo Polar Antártico. Dúvidas? Não, tranquilo. Ana Júlia? Ana Júlia? Sem dúvidas, professor. Cadê lá? Eu tô aqui. Tô ouvindo, não. Tô aqui, professor. Dúvidas? Não. Com certeza? Certeza. Absoluta? Absoluta. Muito bem. Radrisha? Oi, professor. Dúvidas? Não, tá de boa. Tá de boa, né? Tá certo. Então, vou prosseguir, viu, meninas? Vocês não falam, cadê essas meninas que não falam? Tipos de clima. Vamos lá. Clima equatorial. Presente nas zonas tropicais. Mais ou menos situa-se, por exemplo, a região amazônica, né, o Brasil, praticamente toda a América Central, ou América do Sul. A África e a Indonésia. Tá? É a linha equatorial. O clima é equatorial. Fica próximo à linha do Equador. Apresenta temperaturas elevadas, com médias anuais em torno de 25 graus Celsius. Pequena amplitude térmica, ou seja, diferença entre a maior temperatura registrada e menor. Certo? Ela não varia muito a temperatura, vamos dizer assim. Muita umidade, com médias pluviométricas superiores a 2.000 milímetros por ano. Gente, é uma região equatorial do clima tropical e tem muita umidade. Por quê? Olha a região Amazônia, África e Indonésia, que são regiões que têm muito floresta. Floresta, certo? Então, essa região que tem muita floresta, lá vai ser bastante úmido. Por quê? Porque chove muito. Tá bom? Então, se lá tem muitos rios, chove muito, então a umidade vai ser grande. Tá certo? Vamos para o clima agora tropical. Ocorre na maior parte da região localizada entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer. Apresenta elevadas temperaturas com médias anuais em torno de 20 graus Celsius. E duas estações bem definidas, uma quente e úmida, que é o verão, e outra mais fria e seca, que é o inverno. A quantidade de umidade varia conforme a sua localização. Dúvidas? Vou passar. Clima subtropical. Presente em áreas de transição entre o clima tropical e o clima temperado. Gente, isso aqui é justamente acima, bem onde corta-se a linha de Câncer e a linha de Capricórnio. Tá certo? As outras duas que eu falei, qual foi as outras duas? Foi a equatorial e a tropical, elas são entre Capricórnio e Câncer. Tá certo? Já essa linha aqui do clima subtropical é bem em cima mesmo da linha, que é quando a gente tem a transição de um clima para outro. Tá certo? Apresenta temperaturas mais amenas, ou seja, menores, e grande amplitude térmica anual. Ou seja, em um determinado momento do ano vai estar mais quente e em outro momento vai estar bem mais frio. Isso não acontece aqui no Brasil, por exemplo. A nossa temperatura ela tem uma certa média, certo? Se eu for usar aqui Caruaru, por exemplo, a gente tem uma temperatura média, a temperatura mais baixa que a gente registra todo ano chega a 17 graus, 16 graus. E a mais alta vai para 30 graus, vamos dizer assim. Certo? Mas não é uma coisa muito grande. Por exemplo, eu não saio, por exemplo, de 30 graus e vou para 2, 3 graus. Entendeu? Dependendo da região. Entendem? Então é justamente isso. O clima subtropical, certo? Ele tem essa amplitude térmica. Em São Paulo, por exemplo, em São Paulo, gente, ele é um clima subtropical. São Paulo, no Rio, às vezes
certo? Por quê? Às vezes em São Paulo está bem frio, mas tem dias que lá em São Paulo está bem quente no verão, entendeu? Aí você vê essa amplitude térmica, né? Em um momento do ano está muito quente e outro momento está bem frio. Então, isso é o que a gente chama de clima subtropical, tá certo? As estações do ano, apesar de não serem tão bem definidas como as do clima temperado, já começam a se delinear. As chuvas são bem distribuídas durante o ano e apresentam maior ocorrência durante o verão. Dúvidas? Alguma dúvida, Jonathan? Não. Certeza? Vamos lá. Clima temperado. Presente em áreas de médias altitudes, é o único tipo de clima que possui as 4 estações bem definidas, primavera, verão, outono e inverno. Possui temperaturas mais amenas, com médias anuais que variam em torno de 8 graus Celsius e 15 graus Celsius. Então, nas regiões temperadas, geralmente é sempre bem mais frio. Certo? Que regiões são essas? Região ali do Chile, regiões da Argentina, certo? Regiões do Japão. Algumas regiões do Japão são temperadas, algumas regiões da China, não todas, certo? Porque eles estão no meio, tá? Quando a gente vai lá para cima, a gente tem ali algumas regiões, por exemplo, dos Estados Unidos. Eu não digo nem tanto do Canadá, porque o Canadá é mais frio ainda. Porque o Canadá já está bem mais próximo do Polo Norte, certo? Mas quando a gente vai, por exemplo, ali para Itália, Itália é uma região temperada, certo? Suíça, esses países dessas regiões, certo? Eles vão apresentar essas características. A Rússia, assim como o Canadá, é bem mais próximo do trópico do Polo Polar, certo? Dúvidas? Então vamos lá. A umidade no clima temperado varia de acordo com a localização. Quanto mais próximo ao litoral, mais úmido. Esse tipo de clima é dividido em clima temperado oceânico e o clima temperado continental. O clima temperado oceânico é um clima mais úmido e que apresenta invernos menos rigorosos em virtude da influência da umidade oceânica. Quanto mais perto do litoral, tem-se um clima um tanto mais agradável, um pouco mais quente, certo? Devido à umidade do ar gerada pela massa oceânica que se existe por ali. Já o clima temperado continental é quando não se tem praias, não é perto de praias, tá? Como não é influenciado pela umidade do oceano, é mais seco e apresenta invernos bem mais rígidos. Dúvidas? Vamos para o Caruaru, né, clima... professor? Oi? Tipo aqui em Caruaru, né? Mais ou menos isso, Ana Júlia. Por exemplo, em Recife, por ter praia, é mais quente e mais úmido. Já aqui em Caruaru, a gente não tem praia, tá? Que é mais frio e mais seco, tá? O problema é que, por exemplo, aqui, não só aqui, como por exemplo, em Santa Cruz de Capibaribe, é quente e seco, não tem umidade. Mas, um ambiente quente ele não tem que ter umidade? Não necessariamente, depende do local. Por exemplo, nessas regiões, Santa Cruz, Surubim, Jataúba, são regiões em que a gente chama ela de clima árido, que é quente e seco, certo? A gente vai ver isso agora. Clima mediterrâneo ocorre principalmente nas regiões próximas ao mar Mediterrâneo. Apresenta 2 estações bem definidas. Verão, que é quente e seco, certo? E o inverno, que é chuvoso e menos quente. As médias de temperatura assemelham-se muito à do clima tropical, mas a quantidade de chuvas é ligeiramente menor no clima mediterrâneo. Então, o clima mediterrâneo ele é mais quente, um pouco mais quente do que o clima tropical, tá? Clima desértico, presente tanto em regiões temperadas quanto em regiões tropicais. Norte da África, Oriente Médio, oeste dos Estados Unidos, norte do México, litoral do Chile e do Peru.
Austrália e noroeste da Índia. São todos os locais aí que a gente pode encontrar desertos. Geralmente em regiões de depressões. Apresenta uma grande amplitude térmica durante o dia, com temperaturas próximas a 50 graus Celsius durante o dia e temperaturas negativas durante a noite. Veja que variação, gente. Certo? Então, no deserto, é muito quente durante o dia, tá? E é muito frio durante a noite, certo? Devido à baixa umidade, chuvas secas e irregulares e índices pluviométricos inferiores a 250 milímetros por ano, ou seja, chove muito, 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 extremamente pouco. Em regiões assim, a gente vai ter essa grande amplitude térmica por conta de... Isso é um dos fatores, tá certo? Dúvidas? Não. Tem certeza? Alguém Sim, já foi num tranquilo. ambiente assim? O sertão é assim. É assim o Algumas sertão? regiões do sertão é assim. É bem frio à noite. E quem já foi? O professor, Foi. eu posso lá? Pode? A minha madrinha uma hora é quente que só. Ah, E é o único calor que eu posso suportar, viu? Porque o resto não aguento, não. agora veja, é muito quente, gente, em regiões dessa forma, e à noite é bem frio. Veja que coisa, né? Então esse é o... Professor, Natal tem esse clima? Foi Natal tem esse clima desértico? Natal... Depende da localidade. Porque Natal é um ambiente que ele já está... Ele tem muita praia, né? Natal é um ambiente litorâneo. Agora, quando você vem vindo mais para o interior, pode ser assim, bem quente, certo? E à noite mais frio. Uhum. Quanto mais próximo do litoral, a noite vai ser mais quente. Professor, Beleza. Semiárido. Localiza-se nas bordas dos desertos da América do Norte, América do Sul, Austrália, África e região nordeste do Brasil. Ó, região nordeste é uma região semiárida, tá? Semiárida, gente, é quase desértica. Então, por exemplo, o sertão, a caatinga, são regiões quase desérticas. Tem regiões do sertão que chegam a 40 graus Celsius, brincando, certo? Aí vejam, embora não seja próximo a um deserto, também possui esse tipo de clima em virtude da baixa umidade existente na região, tá? Então, lembra que eu falei aquele clima que é quente e seco devido à baixa umidade? Ó, não tem muita chuva, não tem muitos rios. Então, como é que vai ter índice pluviométrico? Como é que vai ter chuva? Não tem. Como é que vai ter, por exemplo, umidade no ar? Não tem se não tem rio, se não tem chuva, tá? Então, vai ser quente e extremamente seco. O semiárido caracteriza-se pela presença de altas temperaturas com médias anuais em torno de 27 graus Celsius, certo? Só que isso aqui, gente, é a média. Vocês sabem como é a média, né? A média é o que está no meio, entendeu? Ou seja, desses 27, pode ter mais e pode ter um pouco menos, tá bom? Como eu falei a vocês, no sertão pode chegar até 40 graus Celsius. E outra, o semiárido é 27 graus Celsius a média, só que nas condições que estamos hoje em dia, pode ter aumentado uns 2 graus aí nessa média. Tá certo? Lembre-se que tudo está se modificando. Isso ocorre devido à baixa umidade, chuvas escassas e irregulares e médias pluviométricas. Índice pluviométrico é o índice de chuva, que varia em torno de 300 a 800 milímetros por ano. Temos sorte, viu? Caruaru não é uma cidade ruim para se morar com relação ao clima, tá? Porque aqui nem é quente nem é frio, certo? Tem horas que faz um calor daqueles, mas quando bota para esfriar, esfria com força, tá? Então, se você for gastar dinheiro com energia e ar-condicionado, você só gasta no verão, porque nos outros dias é tranquilo. Clima frio, subpolar. Presente nas regiões temperadas mais próximas aos polos e apresenta duas estações bem definidas. Verão fresco, com temperaturas em torno de 10 graus Celsius. Ai, que verão maravilhoso! E invernos bastante vigorosos, com temperaturas negativas. O índice pluviométrico varia entre 100 a 1000 milímetros, sendo comum
a precipitação em flocos de neve durante o inverno. Então, no clima subpolar, neva muito. O clima subpolar, gente, é bem próximo, acho que já não, é bem próximo dos polos, tá? Então, aquela região aí do Canadá, a região da Rússia, certo? Então, essas são as regiões mais próximas dos polos. E a região, acho que mais próxima da Antártica é o finalzinho mesmo da Argentina, lá embaixo. Tá certo? Frio de montanha. Ocorre em regiões com grandes cadeias de montanhas, como os Andes, o Himalaia, as montanhas rochosas e os Alpes suíços. Caracteriza-se pelas baixas altitudes, com uma grande variação de temperatura conforme a altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. E a presença de neves externas que nunca derretem. Tá? Então, regiões montanhosas, certo? São regiões que faz muito frio também. Dúvidas? Não. Tá tranquilo, né? Por enquanto é só informação. Tá. Polar ou glacial. Clima polar ou glacial. Ocorre nas zonas polares ou em latitudes muito elevadas, próximas aos polos norte e sul. Apresenta temperaturas baixas durante o ano todo, com médias anuais próximas a menos 30 graus Celsius. Uma grande variação na duração do dia e da noite e baixa umidade, com um índice pluviométrico menos de 200 milímetros anuais. Então, vejam, gente, na região polar também é uma região que não chove, quase não chove, certo? É uma região extremamente fria, tá? Que é onde tem os esquimós, sabe? Já viram filmes com esquimós? É quando eles fazem aquelas ocazinhas de gelo, certo? Então, é como se... Eu acho que são índios. Assim, índios, assim, é o que seriam índios pra gente, né? Esquimós são nômades, assim como os índios, certo? Dessas regiões polares. Dúvidas? Acho que tá tranquilo, né? Gente? Opa. Travou, foi? Oi, professor. Travou, foi? Não, é porque meu computador tá com um problema que ele tá desligando sozinho, aí eu entrei pelo celular. Ah, mas não foi o meu não, não foi? Senhor? Foi o meu que travou? Peraí, é que eu não tô entendendo. Pode repetir. Foi o meu que travou? Não, foi o meu professor aqui, ele tava desligado sozinho, aí eu entrei pelo celular aqui. Entendi. Perdi o que, professor? Como caiu? Perdeu? Não sei o que você perdeu. É por causa dos climas. Então vamos lá. Climatograma. O climatograma, ou climograma, é uma ferramenta clássica de representação do clima que permite uma compreensão mais fácil do perfil climático de determinadas regiões. Gente, então, basicamente é um gráfico onde a gente vai ver, de acordo com o ano, onde foi mais quente, onde foi mais frio, tá certo? Através do climograma, pode-se representar graficamente as variações de temperatura e precipitações durante um determinado período de tempo, geralmente em um ano, tá certo? Então, por exemplo, janeiro, a temperatura, ele teve uma temperatura mais baixa. Esse vermelhinho aí é a temperatura máxima, tá certo? O amarelinho é a temperatura média e o azul é a temperatura baixa. Por exemplo, janeiro, esse local ele teve uma temperatura mais baixa, tá certo? E essa temperatura se manteve em fevereiro, em março. Aí quando foi em abril, teve um pico de temperatura que quase chega na temperatura mais alta. Aí depois a temperatura começou a cair, até agosto. Aí, ó, isso aqui eu já consegui identificar mais ou menos que estação do ano eu estou falando. Agosto seria o quê aqui? Inverno, né? Uhum. Aí, a partir de agosto, ó, vai aumentando. Ó. Setembro, outubro, novembro, até chegar no dezembro, que é uma região muito quente. E aí, essa região aí, ó,
ela mostra que daqui em dezembro fez verão. Então, a partir do climograma, eu posso ver a variação de temperatura de um determinado ambiente. Espera aí. De um determinado ambiente, e também vou descobrir mais ou menos que região é essa devido às estações do ano. Tá? Dúvidas? Tranquilo. Ô, professor, se eu esperar... Ah, não. Pode continuar, vá. Tá. O clima no Brasil. No território brasileiro ocorre uma grande diversidade climática, pois o país apresenta grande extensão territorial com diferenças de relevo, altitude e dinâmica de massas de ar e das correntes marítimas. Todos esses fatores influenciam no clima dessa região. Então, o Brasil, gente, ele é um país que ele tem muita variação do seu clima devido à grande quantidade, tanto da extensão do território, quanto diferentes tipos de relevo. O Brasil, ele é um país realmente que ele nunca tem algo fixo, ele é muita informação. A gente tem vários tipos de biomas no Brasil, a gente tem vários tipos de relevo, e tudo isso influencia também no clima. A maior parte da área do Brasil está localizada na zona intertropical, ou seja, nas zonas de baixa latitude com climas quentes e úmidos. Outro fator interessante do clima brasileiro refere-se à amplitude térmica. Diferença entre as médias anuais de temperatura máxima e mínima. Conforme se aproxima a linha do Equador, a amplitude fica menor, certo? Então, dessa região mais amarelada acima, certo? É onde eu vou ter uma região bem mais próxima da linha do Equador, tá certo? Quanto mais próximo, um pouco mais quente vai ficar, tá certo? Tipos de clima no Brasil. Clima equatorial, presente na Amazônia, ao norte do Mato Grosso e ao oeste do Maranhão. Sofre ação direta de massa de ar equatorial continental e equatorial atlântica. De ar quente e úmido, apresenta temperaturas médias elevadas de 25 graus Celsius a 27 graus Celsius. Vejam que lá não é tão quente, certo? Porém, chuvas durante todo o ano e reduzida amplitude térmica inferior a 3 graus Celsius. Então, lá na Amazônia, eles vão ter, por exemplo, um clima praticamente que constante, certo? A amplitude térmica ela é muito pouca, é só de 3 graus Celsius. Lá ou faz 27 graus, ou faz 25, ou faz 28, certo? A média lá é essa. Clima tropical. Clima do Brasil central, também presente na porção oriental do Maranhão, extensa parte do território do Piauí, na porção ocidental da Bahia e de Minas Gerais, além de ser encontrado também no extremo norte do país, em Roraima, caracteriza-se por temperaturas elevadas de 18 graus Celsius a 28, com amplitude térmica de 5 a 7 graus Celsius e estações bem definidas, uma chuvosa e outra mais seca. A estação da chuva ocorre no verão. No inverno, ocorre a redução da umidade relativa em razão do período da estação seca. O índice de chuva é de cerca de 1,5 mil milímetros anuais. Certo? Então, lá chove mais, quer dizer, lá chove bem menos. Certo? Tropical, que é o clima de tropical de altitude, é encontrado, vou pegar aqui, só um minuto, é encontrado nas partes mais elevadas, acima de 800 metros de planalto atlântico do Sudeste. Abrange principalmente os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Está sob a influência da massa de ar tropical atlântica que provoca chuvas no período do verão. Apresenta temperatura amena, baixa, né? Baixa não, nem tão baixa. Entre 18 e 22 graus e a amplitude térmica anual é de 7 a 9 graus. No inverno, as geadas ocorrem de certa frequência em virtude da ação de frentes frias originadas dos choques entre massa tropical e polar. Então, essas frentes frias é justamente aquela massa de ar que vai originar, muitas vezes, o granizo quando chove lá em São Paulo. Acho que alguém já pôde presenciar esse fenômeno.
Clima tropical atlântico, conhecido também como tropical úmido, compreende a faixa litorânea do Rio Grande do Norte ao Pará. Sofre a ação direta da massa tropical atlântica, que pode ser quente e úmida. Provoca chuvas intensas. A temperatura varia de 18 a 26 graus, apresenta amplitude térmica maior à medida que se avança em direção ao sul. No Nordeste, a maior concentração de chuva ocorre no inverno. Já no Sudeste, ocorre no verão. O índice pluviométrico médio é alto de 2.000 milímetros anuais. Estou fazendo rápido assim, gente, porque só tem 3 minutos, tá certo? Beleza. Acabou. E aí, meninos? Tranquilo. Ô, professor, Esse assunto é mais chato, né? Clima. de que horas o senhor vai postar as aulas pra gente rever? Oi? De que horas o senhor vai postar as aulas lá no Google Sala pra gente rever? Sempre no final do dia. Hoje eu vou Beleza. postar um pouquinho mais tarde, porque eu vou ter que ir no colégio. Então, mais ou menos umas 3 horas da tarde, eu vou estar postando. Não, ok, beleza. Viu? Quem é esse Antum? Arthur? Qual deles? Arthur Fernandes. Arthur Downsley. Então, gente, já vou passar uma tarefinha do livro. Opa, Misericórdia. A outra vocês fizeram, não foi? A gente corrigiu, foi? foi. Página 130. 130. Vou anotando. Página 130. Até a qual página página? 137. Até a 137, né? 130 a 137. Ok. Adriel, chegou no final da aula? Não, professor, eu tô desde do começo da aula. Mentira. É porque eu não tava falando. Eu fiz a chamada. O professor tá gravando ainda. Da aula. Mas eu acho que eu tava. O professor tá gravando ainda. Professor, eu também estava desde o começo. Eu só não vi o senhor fazendo a chamada. Não, eu vi que você estava. Agora a Adriel não tá. Eu tirei foto e tudo. Tenho fotos, comprovações. O professor, o senhor não tá gravando. O meu? O senhor tá gravando ainda o vídeo. Certo. Qual o problema? Pensei que o senhor ia parar, mas tudo bem. Não. Só para quando fecha tudo. O jogo só acaba quando o juiz apita. Então, postado, minha gente. Tchau. Certo? Tchau. A atividade do livro, 130, 137. E até amanhã. Até, professor. Até. Até Eu vou mais. mandar para o seu Tchau. recibo.